gente, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza, aqui diretamente dos estúdios da AltV. Meu entrevistado de hoje é o Ricardo Cardin. Ricardo, eu queria falar muito de Amazônia aqui, mas você é o defensor das árvores em São Paulo. Você é a voz das árvores aqui. Obrigado. O que a gente tinha de Mata Atlântica e o que a gente tem hoje? Bem, então, São Paulo, né, pouca gente sabe, mas São Paulo é um local de muita biodiversidade. Aqui a gente tinha diferentes vegetações, com muita riqueza de animais. Então a gente tinha, por exemplo, cerrado, tinha campos, tinha floresta atlântica de interior, floresta atlântica de encosta, araucária, várzeas, matas alagadas. Aqui era uma salada mista de florestas, de vegetações. E isso tudo foi destruído, nós acabamos com tudo isso praticamente, cobrimos de asfalto, concreto e, para absurdo, ainda plantamos espécies estrangeiras no local das nativas, né? Então isso causou um extermínio da nossa fauna e flora locais. E hoje a gente tem um desequilíbrio ambiental na cidade enorme, né? A gente teve uma extinção em massa dos animais. Estavam acostumados com a vegetação brasileira. Exatamente. Então você imagina assim, bichos e plantas que interagiram por milhares e milhões de anos com o nosso solo, o clima, entre eles, evoluíram juntos. Né? Um processo de tempo muito maior do que a nossa vida ou do que a própria civilização humana. E aí a gente vem destrói tudo isso, a gente acaba com uma riqueza milenar. E os bichinhos que sobreviveram tiveram que se adaptar ao que tinha aqui. E foram poucos, né? Então hoje a gente tem uma diversidade muito, mas muito menor do que tinha, por exemplo, há 300 anos atrás na cidade de São Paulo. Eu acredito que muita coisa tenha sido proposital, mas existem pessoas que plantam sem saber. O que você fala para o nosso amigo que está assistindo e que quer plantar uma árvore, mas a gente compra também em lugares e não sabe a procedência das árvores. Eu não sei todas as árvores da cidade de São Paulo. Mas não tem como saber, é super difícil mesmo, né? O problema é que o amigo da árvore, a pessoa que quer plantar, fazer uma ação verde na frente da sua casa, no seu bairro, por mais bem intencionado que ele esteja, muitas vezes ele não consegue comprar a muda nativa. Eu recebo muita pergunta, a gente perguntando onde eu compro. Por quê? Porque a culpa aí é dos viveristas, é do pessoal lá de Olambra, tudo tal, que acaba eles que lançam as modas das plantas. E eles trazem muitas vezes plantas, a maioria das vezes plantas de fora, plantas que são modas na Holanda, por exemplo. A Holanda é um grande centro, né, de propagação e divulgação de plantas ornamentais. E aí a pessoa que é amiga da árvore não tem opção para comprar ela não consegue comprar um cambuci, por exemplo, ela tem que comprar um ficus, que é o que vende por R$3 no supermercado. E esse é um problema que tem que começar a se resolver de baixo, para depois chegar, para a pessoa ter opção, né? Então a gente procura no blog justamente trazer endereços locais onde as pessoas podem comprar as árvores nativas e fazer uma ação verde, não só verde, mas uma ação também sustentável do ponto de vista ecológico. Que você usando plantas nativas, você está reequilibrando a ecologia da sociedade. O pessoal lá fora também tem árvores brasileiras? São poucas. Na Austrália tem algumas brasileiras lá, mas... Eles também estão revoltados assim como não, a gente? A gente apanha bem mais essa guerra, a gente perdeu bem mais essa guerra, viu? São Paulo e outras cidades brasileiras... Toda a nossa biodiversidade deveria ter, né? Exportado bastante. Deveria ter, mas é que a gente acho que a gente teve tanta vergonha do que é nosso, que a gente não teve nem coragem de levar para fora isso. E o pouco que foi levado por estrangeiros que acharam bonito. E uma vez extinta, a gente perdeu a fauna. Então, uma vez extinta, a gente perdeu duas coisas. Primeiro, a genética dessas aves, que é aquela que eu falei que são super adaptadas há milênios, evoluíram junto aqui. Mas, assim, ela tem a Mata Atlântica ainda, a Mata Atlântica existe. Ela não existe na cidade de São Paulo, pelo que eu entendi, não é? Sim, exatamente. Então, assim, a gente não perdeu ela. Não, a gente não perdeu a Mata Atlântica em geral, mas a gente perdeu a Mata Atlântica paulistana, por quê? As condições de clima... Mas a Mata Atlântica paulistana é diferente da Mata Atlântica Isso é verdade. Tá. A Mata Atlântica, ela é muito biodiversa, e o que acontece é que a população humana tem genética diferente, é uma mesma espécie de ave, pode correr tanto aqui em São Paulo, quanto em Minas Gerais, quanto no Mato Grosso. Mas elas têm a genética diferente, que foi resultado de milhares ou milhões de anos de evolução naquele local. Ela evoluiu então com aquele clima, com aquela terra, com aquela vegetação em volta, com aquela fauna, e isso é único. A gente não para de construir shopping. Tem mais uma construção aí de shopping que vai cortar mais um tanto de árvores. Como você vê o crescimento versus preservação? Agora eu pergunto, será que São Paulo precisa crescer mais ainda? Será que a gente não pode ganhar em qualidade em vez de quantidade? Eu acho que essa também pergunta, essa reflexão que a gente tem que fazer, mas não adianta, né? Porque no final os interesses privados sempre prevalecem sobre os interesses coletivos na cidade. Mas eu acredito que a informação e a ação
ela é capaz de modificar muita coisa. Com então, certeza. Repete o que você falou. Não, então, isso acontece, mas... Será que a gente precisa mesmo crescer? Então, exatamente. Será que São Paulo precisa de mais um shopping? Será que já não são suficientes essas dezenas que nós temos? Então, aqui eu aproveito para fazer até uma certa denúncia, né? Na Avenida Paulista, que é o cartão postal da cidade de São Paulo, a gente tem um terreno muito bem arborizado, que é o terreno da antiga Casa dos Matarazos. E esse terreno era uma mansão que foi demolida, aliás, irregularmente, e hoje tem um projeto de virar um shopping naquele terreno. Para que a gente precisa de mais um shopping na Paulista, num lugar onde é cheio de árvores nativas, inclusive muitas árvores lá são filhas das árvores da Floresta do Trianon, que eu já tive lá, já fotografei essas árvores, cataloguei. Então, São Paulo precisa parar. Antigamente tinha um slogan, né, na época dos nossos avós, que era São Paulo não pode parar. Hoje São Paulo tem que parar, porque senão a gente não vai ter mais espaço para a qualidade de vida aqui dentro. E todos vamos pagar o preço, principalmente os mais pobres, que não têm acesso ao ar-condicionado, a morar em um bairro bem arborizado. Então a questão é grave, eu sou totalmente contra essas construções de shoppings, condomínios enormes em áreas vegetais. A gente tem que congelar o que a gente tem de área verde hoje na cidade e transformar isso em áreas livres para a população, áreas verdes que vão fornecer pequenos pulmões verdes para a cidade. Além de todos os benefícios que a árvore traz para a gente, toda essa qualidade de vida, ela valoriza o bairro. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Que hoje está cheio de propaganda de prédios, imóveis, em qualquer jornal, qualquer revista que você compra. E se você reparar nessas propagandas, sempre tem um grande apelo para o verde. Então tem foto de árvore, bosque privativo, muitos jardins, criança brincando no meio das árvores. Então ele sempre traz esse apelo do verde para o consumidor. Por quê? Porque o consumidor quer isso, as pessoas querem isso. Só que geralmente sempre é um engano. Porque a pessoa chega lá no prédio e tem meia dúzia de mudinhas em cima da garagem. Mas isso mostra como valoriza você ter uma rua verde, uma casa jardinada, bem arborizada, para o mercado imobiliário. Então isso é mais uma vantagem que você tem, morando em um local verde, enverdecendo o seu bairro. Ricardo, para quem mora em São Paulo, está assistindo o nosso programa aqui, está interessado no seu projeto, fala para eles o seu site. Na verdade é um blog, mas é como se fosse um site, riquíssimo, é mais rico do que... O blog é mais rico do que muitos sites, né? www.arvoresdesaopaulo.com.br. Lá também tem um e-mail pessoal, mas o próprio blog já deixa você conversar à vontade. Você pode ver que espécies melhores para plantar na cidade, como plantar, onde comprar. Enfim, estou à disposição para qualquer dúvida relacionada ao verde da cidade. Quem pode ser amigo das árvores da cidade de São Paulo? Bem, qualquer paulistano, qualquer pessoa que goste de verde na cidade, que se envolva com a questão do verde e queira ajudar, pode participar. Então há uma grande interação no blog. O blog tem muita informação sobre a questão do verde, e lá a pessoa pode se conectar com informações históricas, culturais, botânicas das árvores da cidade, da vegetação da cidade, e assim se municiar para fazer uma ação verde de plantio de árvores, ou mesmo mobilizar a comunidade, cobrando o poder público que se plante mais árvores no seu bairro, na sua região. A cidade de São Paulo, ela precisa de mais árvores? São Paulo precisa de muito mais verde do que a gente já tem. Pra você ter uma noção, estipula-se, né? Tem uma ideia de que tem 2 milhões a 2 milhões e meio de árvores na cidade hoje. O que é um chute, porque a gente não sabe, nunca ninguém contou quantas árvores realmente a gente tem aqui em São Paulo. Pra você ter uma ideia, em Nova York a gente tem 5 milhões de árvores, ou seja, mais que o dobro, sendo que a população é bem menor do que a paulistana e a cidade é menor também. Então, por aí a gente já consegue ver a discrepância de verde que a gente tem na cidade de São Paulo. Precisa de muito mais árvores. O que uma árvore traz de benefício para a gente? Bem, hoje eu digo que a árvore é fundamental para a nossa sobrevivência em um lugar tão artificial como São Paulo. Ela é uma prestadora de serviços ambientais. Então a árvore, ela traz muitos benefícios, como por exemplo a filtragem do ar, a retenção da poeira, que é uma causa de morte em São Paulo, a diminuição da temperatura na cidade. E 2 fatores que eu acho os mais importantes na situação atual de São Paulo. Um é ela funcionar como uma esponja quando chove. Então ela segura até 70% da água na sua copa e evita que a gente tenha aquele efeito de enxurrada, que a água vai descendo para os lugares mais baixos, alagando as avenidas. Outro que é nós temos uma calçada arborizada, é uma calçada que convida as pessoas a caminharem. Então as pessoas, quando elas caminham, elas podem deixar o seu carro em casa e, o mais importante, torna a cidade mais humana. Porque você passa a conviver com seus vizinhos, com a comunidade local, e você torna uma cidade mais amigável, com mais qualidade de vida também. Então a árvore, ela é uma solução para vários problemas da cidade de São Paulo. E uma solução muito mais barata do que obras faraônicas, né?
Você disse no seu Twitter que as árvores sofrem muito e você ficou até espantado que uma delas floresceu no meio dessa selva de pedras. Como que a árvore sofre? Bem, não é fácil ser árvore em São Paulo. A árvore em São Paulo ela está cara de tudo que é lado. Desde aquela pessoa que não quer árvore na frente da placa do comércio dela, até o poste que acaba levando a poda dela, os encanamentos que atrapalham a raiz, a pessoa que vai lá e corta a raiz para a calçada, enfim, ela está cara de todos os lados o tempo todo. Então, ela sobreviver em São Paulo é muito difícil. E quando a árvore floresce, pode ser dois sinais. Ou que ela está gostando, ela está conseguindo viver bem naquele ambiente, ou pode ser o canto do cisne do vegetal. Ó, estou morrendo, deixa eu lançar flor e semente aqui porque eu vou embora. Então, infelizmente, a gente tem esses dois lados da cidade de São Paulo, né? Não é fácil mesmo para a árvore aqui. A gente, infelizmente, tem muito marketing verde. A gente ouve falar de muitas empresas que fazem pelo meio ambiente e que a gente sabe que não é verdade. É verdade. O que mais te revolta? Eu acho que também, vou falar na parte de árvores, né, que é a parte que mais me cabe, mas principalmente essa questão do compensação de carbono, vamos plantar árvores, ou vamos plantar milhões de árvores. Então a empresa X faz uma ação lá, investe 500 mil para o plantio de árvores e 20 milhões para propaganda daquele plantio de árvores, né? Se fosse só isso a coisa errada, tudo bem. Mas o pior é que a gente não sabe onde essas árvores são plantadas, quando, como, se elas vão resistir, que espécies foram usadas. Então é tudo uma grande caixa preta para o consumidor. E o pior é que geralmente o dano que ele se propõe a compensar é causado nas grandes cidades, onde estão os consumidores, e os tais benefícios que esse plantio pode gerar são muitas vezes a centenas de quilômetros das cidades. Então é uma ação totalmente desconectada. Essas empresas, já que elas querem realmente fazer uma ação verde, uma ação que vai promover um benefício, já que elas causaram um malefício com o produto, elas deveriam plantar árvores nativas dentro da cidade, onde estão os seus consumidores e aonde vão gerar resultados positivos diretamente aos consumidores. Mas infelizmente não é o que ocorre ainda. Conversei com o Ricardo Cardin, ele é ambientalista e todo envolvido aí com as árvores na cidade de São Paulo. Ricardo, parabéns pelo seu trabalho. Bem, muito obrigado pelo espaço e espero que nós possamos gravar outros programas tão agradáveis como esse. Obrigada a você. Um beijo e até semana que vem.